Jair Bolsonaro disse que pretende vender o imóvel próprio em Brasília para usar apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Questionado pela Folha de São Paulo sobre o recebimento do auxílio moradia, ele ironizou que, como estava solteiro, usou o dinheiro para, abre aspas, comer gente, fecha aspas. Como é pobre em termos ideológicos o Brasil hoje, 2018. A grande discussão sobre sucessão presidencial é essas questões que envolvem a honestidade dos candidatos. Que isso é importante, e vocês se recordam quando aqui, durante 40 minutos, nós discutimos o pré-candidato Jair Bolsonaro, e a única coisa, e houve um momento do debate, eu insisto, porque eles encheram as redes sociais com isso. Eles montaram um debate que nunca existiu, são falsos, são comparsas de um crime, porque é falsidade, montaram uma coisa que não existiu. Entrou a discussão da honestidade. E eu disse, mas essa não é a questão central que nós estamos falando. Mas a administração do Brasil, evidentemente, que honesto é o mínimo que se exige. Mas somos mais. Mas parece que a honestidade também não é o forte do pré-candidato. Quando ele disse, cuide de mim e não dos meus filhos, espera um pouquinho, os filhos são extensão dele, extensão política. Só existem os filhos dele porque politicamente ele existe. Portanto, está mentindo, né? Está tergiversando. Para cima de gente que sabe das coisas, não vem enganar. A grande questão é que ele não sabe nada, não conhece conceitos básicos, foi demonstrado aqui, e no primeiro lugar que foi demonstrado que ele não sabia nada de economia. A primeira pergunta para mim, eu sabia que ele não sabia nada. Pô, eu sou velho de guerra, tô aí sei da história, bati o olho no sujeito, sabia que ele não sabia nada. É quase Lombroso, você olha, você já sabe que o cara não sabe nada, César Lombroso. Tô brincando aí. Mas precisa fazer sempre, colocar entre travessões, né, para ficar claro. A grande questão é que ele precisa explicar sim. A compra da casa que a pessoa comprou, reformou e vendeu por um preço inferior meses depois do que tinha comprado originalmente é problema sim. E ele é uma pessoa baixa. A entrevista da Folha eu gostaria que circulasse para todo o Brasil. Uma pessoa baixa, moralmente baixa, intelectualmente nem se fala. Ele não apresenta uma ideia. Eu não quero que apresente um grande projeto sobre o país. Claro que eu gostaria, mas ele não tem neurônios para tal. É uma vergonha. Nós temos no Brasil candidatos como Lula, candidatos como Bolsonaro e outros. É uma vergonha. Nós merecemos coisa melhor. Nós somos um grande país, mas com uma elite medíocre e grande parte dela corrupta, que pode dar golpe em auxílio moradia ou fazer o petrolão. Mas são corruptos. Né? A grande questão é essa. Nós precisamos mudar o país, ter um país que tenha debates políticos e ideológicos sério. Caramba, esse cenário é o cenário de 2018. Então, quando eu li a entrevista hoje muito cedinho, porque para chegar aqui com tudo lido, precisa acordar no mínimo umas 4h30, 5 horas da manhã, eu fiquei estarrecido. Eu falei, poxa, alguém vai dizer assim, mas os jornalistas encaminharam a entrevista para isso. Não. Quando você é velho de guerra e quer apresentar suas ideias, você pode responder outras coisas. É uma vergonha. Em suma, aquela história da honestidade. Então isso não existe. Tem coisa ali. Mas o que me interessa, eu vejo como o Brasil é pobre e concluo. Nós ficamos discutindo isso. Caso, auxílio moradia, os filhos. E tem gente que escolhe candidato sem saber o que ele pensa. Pobre Brasil. Lembrar então, Gregório de Matos Guerra, lá tem o Triste Bahia. O quão dessemelhante e tal. Isso lá no século XVII, hein? Agora não é mais Triste Bahia, é Triste Brasil. Vou destacar uma questão. Hoje está na entrevista que eu me referi, essa daqui que está na Folha A6, da Folha de São Paulo, tal. Uma entrevista muito longa, de página inteira e com muitos dados, tal. Então realmente é muito preocupante. Claro que o deputado pré-candidato deve tergiversar. Lembra-se quando eu perguntei sobre o dinheiro que ele e o filho tinham recebido na campanha eleitoral, o dinheiro da JBS? Eu vou aqui, vocês podem acessar o site da Jovem Pan, né? E eu perguntei para ele aquele dia foi muito animado. Eu pedi que ele deixasse os capangas armados com que ele veio aqui lá embaixo, que eu disse que cangaceiro não subia, né? Armado. Ele fez isso no Pânico, ele entrou com pessoas armadas dentro do estúdio. E eu exigi a ele que ele deixasse os capangas lá embaixo. E disse a ele também que debate de ideias não é um debate com armas. E ele veio armado no estúdio. Armado, né? E aqui no site da Jovem Pan, vocês podem acessar, tá assim, tá no dia 23 de maio. Puxa, grande data histórica do Brasil, hein? E aqui em São Paulo, na Barão de Itapetininga, Praça da República, em 23 de maio, do 2017, às 10h47.
Ao explicar 200 mil da JBS, Bolsonaro admite que partido progressista, do qual ele fazia parte, então, recebeu propina. Qual partido não recebe, ele falou. Bacana, né? Bacana a questão ética moral. Maravilhosa. Qual partido não recebe? Então é assim, se todo mundo recebe, eu vou receber também. E aí ele disse que recebeu e deu pro partido, o partido devolveu para ele. Lembra? Eu falei, mas espera um pouquinho, é o mesmo dinheiro. Só se trocou as cédulas, foram trocadas de número e tal. A grande questão, que é triste tudo isso, né? Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que não tem a mínima condição de ser nem deputado e quer presidir o Brasil. Não sabe de absolutamente nada, não sabe conceitos ideológicos, não sabe de economia, não sabe de política, de defesa nacional, que eu perguntei aqui. E ele não sabia nada, nada, absolutamente. E eu fiquei vendo aquilo e falei, puxa vida, esse é o Brasil, né? Então a grande questão, vocês leiam na Folha de São Paulo, melhor coisa é ler. A página 6, a entrevista tem como título, tem que pegar o meu patrimônio, vírgula, esquece o dos meus filhos. Pobre Brasil. Mas um dia nós seremos um grande país, mas com essa elite aqui, medíocre, parte dela, grande parte corrupta, não dá.